Muita paz, muita luz. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse livro maravilhoso, escrito pelo Martins Peralva. O nome do livro é Estudando a Mediunidade. Tá bom? Você que está estudando a mediunidade, seja qual for o objetivo, simplesmente para ampliar seus conhecimentos, para trabalhar melhor a sua, para conduzir um trabalho mediúnico em alguma casa ou mesmo em casa, né? Porque se você tem responsabilidade, tem um bom suporte espiritual, não tem problema nenhum você fazer os seus trabalhos no meio doméstico, tá bom? Esse negócio que tem que trabalhar a mediunidade só em centro, isso aí é uma forma... Tá, tem os bem intencionados que falam isso por uma questão de seguridade mediúnica, né? Venha para cá, porque eles acreditam que ali tem uma proteção maior, às vezes até tem mesmo, dependendo da casa, que você vai ter um suporte com pessoas mais experientes, tá? Não nego o mérito. Mas alguns falam porque querem mais sectários, né? E ter casa cheia, enfim, movimentar uma série de recursos que... Então aí a gente já vê que a pessoa já está desmerecendo a capacidade individual, o templo interior de cada um, porque na medida que eu falo que você só pode desenvolver sua mediunidade conosco, numa casa, eu estou, dependendo da minha intenção, eu estou desmerecendo estou desmerecendo o seu intelecto, estou desmerecendo a sua espiritualidade, estou desmerecendo o próprio templo interior que é dentro de você. Então, assim, você pode sim trabalhar a sua mediunidade e desenvolver no seio doméstico, tá bom? Ou num grupo que você monte com pessoas da sua confiança e iniciar um trabalho. Hoje em dia, com o advento da internet e de uma série de outros recursos, fica meio complicado, praticamente fica esse discurso de que só na casa, porque antigamente, gente, você tinha uma mínima literatura sobre espiritualidade, espiritismo e mediunismo e etc, e magnetismo. Você tinha uma literatura bem limitada, e os meios de comunicação eram muito poucos. Agora nós temos meios de comunicação aí bem acessíveis, e então não há necessidade de você ir numa casa para obter conhecimento, não há, até porque muitas vezes os conhecimentos das pessoas ali estão parados no tempo, podem até ter muita experiência com prática, determinadas práticas, mas você vai ver que até no jeito de doutrinar, de dialogar com o espírito, eles dialogam de um modo bem arcaico, acaba deixando o espírito mais revoltado do que, entre aspas, esclarecido. Então vamos lá, o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar aqui é o capítulo Mediunidade com Jesus, tá? Então adquira o livro, tá? Estudando a Mediunidade, da Federação Espírita Brasileira, da FEEB. O autor é o Martins Peralva. Então, você acha com facilidade esse livro. Vamos lá, Mediunidade com Jesus. Claro que a gente vai dar alguns saltos aqui. Em quaisquer setores da atividade humana, é natural que cultivemos nas reentrâncias do coração um anseio de melhoria e aperfeiçoamento. O engenheiro que, após um intenso labor, obtém o seu diploma, aprimorar-se-á no estudo e no trabalho, a fim de dignificar a profissão escolhida, convertendo-se em construtor do progresso e do bem-estar geral. Aqui fala do médico, do artífice, do advogado, falando de diversas, vai falando sobre uma série de exemplos de que se até um profissional que vai lidar com coisas terrenas busca aperfeiçoamento, que dirá você que está lidando com o invisível. Você tem que estudar e se aprimorar o tempo inteiro. E aqui vai falando, a humanidade procurando destruir os grilhões, eu estou dando alguns saltos, tá? A humanidade procurando destruir os grilhões que ainda vinculam à era da matéria, na qual predominam os sentimentos inferiorizados, apresenta dolorosos sintomas de decomposição, à maneira de um corpo que se esvai lentamente a fim de, pelo mistério do renascimento, dar vida a outro ser mais perfeito e formoso. O médium, como criatura que realiza também, de modo penoso, a sua marcha redentora, aspirando a melhorar-se e atingir a vanguarda ascensional, ressente-se naturalmente no exercício da sua faculdade, seja ela qual for, desse estado de coisas revelador da ausência do Evangelho no coração humano.
E aqui ele vai falando sobre uma série de problemas que podem surgir e que o médium tem que estar atento, né? Problemas de ordem material, a necessidade de estudar, de meditar, que ele fala sobre meditação, enquanto muita gente no seio espírita, algumas pessoas bem arcaicas e tradicionais, puritanas até, que o pessoal lá da pureza doutrinária, alguns viam a meditação como forma com bastante ojeriza, sendo que nos livros sérios doutrinários fala assim sobre a necessidade de se meditar. E aqui fala, esclarece os instrutores espirituais que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E vou citar como exemplo aqui, eu estou fazendo alguns saltos, tá? Para a gente não... vou citar algum exemplo. Eu lembro que tinha uma vez, num trabalho de desenvolvimento mediúnico, um rapaz que chegou e falou assim, eu já fui em tal religião, eu já fui em todas as religiões que trabalhavam com incorporação, tá? Eu já fui naquela outra, e não sei o que outra, e falou os nomes todos. E eu não consigo incorporar, eu sou judiado, eu sacudo, eu febricito, e febricitar é aquelas incorporações com... E nada, eu sinto que a entidade está ali, ela quer falar, mas... Falei, há quantos anos você vem nessa sofrência? Uns 4 anos já pulando e não vai, não vai. Aí, e já me deitaram no lugar, já me trancaram num ritual que ficava trancado uma semana e passaram comida em mim da cabeça aos pés e também já fui em um outro centro que era mais tranquilo, era mais o estudo do evangelho e tal, e no final a entidade até vinha, mas não... Enfim, no final das contas ele estava com a mediunidade dele travada. Então a primeira coisa que eu orientei, você tem que receber reiki. Porque o reiki ele vai penetrando na pessoa através do chakra coronário e quando é deitado na maca dos outros chakras também. E quando aplica sentado, a aplicação é só no coronário, para ir descristalizando a sua pineal. Se você puder se tornar um reikiano também, estudar um reiki, melhor ainda, ajuda, ó. E aí vamos descristalizar e descalcificar essa pineal aí. Aí você já vai sentir uma diferença muito grande. A partir daí, vamos fazer uma técnica. E o que eu ensinei? Ele fechar os olhos, mentalizar um ser de luz do lado dele. Se ele conhecesse o mentor, ele mentalizasse o mentor. Se ele não soubesse como o mentor era, mentalizar só um ser de luz, sem face, sem nada do lado dele. E imaginasse ele fora do corpo, ele se imaginando ele fora do corpo, vendo o espírito dele saindo do corpo. E esse espírito que sair do corpo, se fundir num só e continuar olhando o corpo dele sentado na cadeira, já com o espírito dentro. Isso foi uma técnica que eu sugeri. E ao mesmo tempo que ele imaginava aquele espírito dentro dele, ele imaginava ele indo embora dali. Tá? Ele começou a fazer essa técnica. Da primeira vez ele já conseguiu sentir a entidade falando através dele. Ele ficou um pouco na dúvida se era ele, se era coisa dele, se era coisa do espírito. Na outra sessão ele já estava incorporando. Entendeu? Na outra sessão ele já estava incorporando. Isso corrobora com essa frase. O fenômeno mediúnico, ele esclarece os instrutores espirituais que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Ninguém tinha ensinado para ele essa técnica mental. Quando ele fez esse exercício mental, o intercâmbio aconteceu. Então a mente é poderosa, a mente é definitiva. Aí aqui fala, todavia, se é impossível por agora a cristianização coletiva da humanidade, nosso pequeno orbe, Jesus continua falando ao nosso coração em silêncio, desde o suave episódio da manjedoura, quando acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz da humana redenção. Ele fala de uma transição da terra de uma era para outra. Essa transição já aconteceu. Esse livro foi escrito há muito tempo. Primeira edição dele, se não me falha a memória, foi nos anos... Primeira edição dele, se não me falha a memória, foi nos anos 60. Mas eu estou aqui com uma edição eu estou aqui com a 27ª edição. 27ª edição desse livro.
foi editado. E olha que eu tenho ele há muitos anos, viu? Há uns 20, por aí. As páginas estão extremamente amarelas. Ó, tá criando ferrugem já. Faz muitos anos. Então, na época que ele escreveu isso aqui, a Terra ainda era um mundo de expiação e provas. A Terra já não é mais um mundo de expiação e provas. Dia 11/11/2011 para cá, a Terra já passou a ser um mundo de provas e regeneração. Então, essa transição já aconteceu. E aqui ele fala, né, esse processo renovativo se verificará indubitavelmente na base da troca ou substituição dos sentimentos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Isso tudo faz o planeta evoluir e mudar de uma era para outra, foi o que aconteceu. Apesar do mundo ainda não estar bom, mas já melhorou um pouco em relação a muita coisa. E aqui é interessante, nessa edição aqui na página 15, ele cita, faz como se fosse uma tabelinha, onde ele coloca assim: a fim de melhor entendermos a base de tais substituições, exemplifiquemos. Era da matéria. Aqui ele cita ignorância, opressão e instintos. E na ignorância, questões materiais e espirituais. Na opressão, espiritual e material. E na animalidade e ambição está relacionada aos instintos. Depois ele vem e fala da era do espírito, que é um momento que a humanidade já voltou-se mais à espiritualização. Era do espírito. Aí, ó, no lugar da ignorância veio o conhecimento, no lugar da opressão a fraternidade, no lugar dos instintos a renovação. Então está aqui, ó, no lugar da ignorância o conhecimento, no lugar da opressão a fraternidade e no lugar dos instintos a renovação. E o conhecimento se adquire buscando a sabedoria humana e a sabedoria espiritual, tá aqui. A fraternidade, a busca, o equilíbrio entre o material e o espiritual, e a renovação, o equilíbrio entre moralidade e altruísmo. Porque o altruísmo, até para fazer caridade, você tem que ter uma certa moralidade. A moral é a lógica da conduta. Sua conduta tem que ter uma lógica para você ser altruísta, ser fraterno. Senão você faz papel de bobo e passa a ser explorado pelos espíritos atrasados que se encontram na Terra, que se fazem de coitadinhos, etc. Então aqui ele vai falando, né? Ele vai falando sobre uma série ele vai dando esclarecimentos sobre a matéria, sobre a fraternidade, espiritualizando os seres. Aí ele vai falar, ó, como decorrência natural de tais substituições, a mediunidade igualmente sublimar-se-á. Elevar-se-ão as práticas mediúnicas, porque os espíritos sublimados sintonizarão com os medianeiros, ou com os médios, né, em definitivo e maravilhoso Pentecostes de amor e sabedoria, exaltando paz e luz. Ele vai falando aqui que até a própria mediunidade vai se espiritualizando mais. Porque antigamente as pessoas praticavam sim a mediunidade, mas de um modo muito material, faziam muito ritual, muito sacrifício, muito chacoalhar, não precisa dessas coisas. Uma coisa é você usar alguns ingredientes, como perfumador, incenso, dependendo do segmento, utiliza tudo isso. E nós temos que respeitar. Se tem alguém que não respeita no meio do mundo da mediunidade, esse alguém que se acha superior está agindo de modo inferior. Talvez se ache tão inteligente, tão evoluído, e não é. Porque há espíritos que devido ao tipo de trabalho que ele usa, ele precisa de certos ritos, de certas substâncias. Mas tudo sem exagero, tudo sem loucura, tudo sem escândalo. Aqui ele diz, ó, quando nos moralizamos e nos tornamos realmente altruístas, superando a animalidade primitivista e a ambição desmedida, nos convertemos em pontos luminosos por meio dos quais o céu se ligará à terra. Se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Você tem que colocar sua mediunidade a serviço do bem, da caridade, de preferência. Quando a gente fala em bem, não é ser besta não, viu? Fazer justiça também é fazer o bem. Mesmo que isso venha muitas vezes a colocar você sob os olhos julgadores de algumas pessoas. Mas isso que você fez foi uma maldade. Deixa julgar. Se você está em paz com o seu coração e com as suas entidades, o que você fez foi justiça, fique em paz.
Aqui ele fala, a era do Espírito pede-nos a conquista de nós mesmos, luta incessante, trabalho e responsabilidades. É o futuro, acenando-nos com as suas mãos de luz para a realização de nossos alevantados destinos. O médio que intrinsecamente vive os fatores negativos da era da matéria é o operário negligente, cuja ferramenta se enferrujará, será destruída pelas traças ou roubadas pelos ladrões, consoante da advertência do Evangelho. Os ladrões seriam os obsessores. Aquele médium que coloca os desejos carnais à frente de tudo, ele é um médium que vai atrair espíritos também que colocam as coisas carnais acima de tudo. Então esse médium será enlaçado por espíritos inferiores com o passar do tempo. Ele afasta dele os benfeitores espirituais e esses espíritos maus, travestidos de bons, vão usar os nomes dos guias dele para levar adiante um trabalho que não é mais tão sério como um dia foi. Então o médium ele tem que se policiar sempre, sempre, ter um foco. Por que eu estou trabalhando a mediunidade? Para me melhorar e para ajudar as pessoas a se melhorarem. Os espíritos que trabalham comigo também têm esse condão? Tem. Então estamos no caminho certo. Agora, começou a desviar disso, aí já é complicado. Aqui diz, será apenas o médium simples produtor de fenômeno. Aliás, aqui ele fala que o médium muito ligado à matéria será apenas simples produtor de fenômeno. O médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs, não é obrigado a ser só cristão, tá, gente? Você pode ser um médium budista, aqui ele é cristão, ele acabou resvalando para o lado do cristianismo. Mas se você é um budista, você cultiva as virtudes budistas. Se você é um Hare Krishna, você cultiva as virtudes Hare Krishnas. Se você é um islamista e cultiva as virtudes do Islã, você tem que cultivar as virtudes daquilo que é sagrado para você. E oferece a Deus, que ele diz o Senhor, né? A Deus, multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho da elevação para o céu. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Aqui a gente pode até se estender mais e colocar assim, multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho para dimensões superiores. Porque o céu nada mais é do que um estado de espírito. Um estado de espírito. Se você está num estado de espírito elevado, você vai para uma dimensão, você já está atrelado a uma dimensão onde os espíritos dali também são elevados. Então isso é uma condição, digamos assim, celestial. Mas tudo isso está no sentido figurado. Estará sem dúvida exercendo a mediunidade. Aqui ele diz a mediunidade com Jesus. Mas aí, se você é um cristão, você estará exercendo sua mediunidade com Jesus. Se você é um Hare Krishna, você estará desenvolvendo sua mediunidade com Krishna. Se você é um budista, você estará desenvolvendo sua mediunidade com Buda. Se você é um islamista, você estará desenvolvendo a sua mediunidade com o Islã, com os profetas do Islã. E nós respeitamos, tá bom? Todos os segmentos que forem apresentados, nós respeitamos. Então não é obrigado, por exemplo, Hernani, eu não quero fazer o evangelho no lar, que eu sou budista, então faça o budismo no lar. Pegue um livro budista, tem tantos, e faça, assim como se faz, segue o mesmo rito de a prece de abertura. Se quiser, deixa um copo com água ali, para aqueles que querem queimar um incenso, acender uma vela, fica ao critério de cada um. E pega um trecho da obra que é sagrada para você, faz a leitura daquela obra que é sagrada para você. Depois ali, se tiver alguém que dá passividade, pode estar dando passividade. Tem gente que fala que no evangelho não pode dar passividade. Isso vai de cada um, tá? Isso vai de cada um. Ou então conversa ali entre as pessoas que estão ali sobre o que foi lido, e depois faz uma oração pedindo para que os eflúvios salutares que ali se encontram se expandam a toda a humanidade, todos os quadrantes do universo, se estenda aos doentes, aos aflitos, aos necessitados, e faça a sua prece de encerramento. Entendeu? É assim. Você não precisa ficar bitolado numa coisa porque disseram que é assim. Siga o seu coração, a sua intuição e a espiritualidade que trabalha com você. E certamente você irá muito longe. Tá bom? Deus te abençoe. Nós continuaremos. Próximo vídeo falaremos sobre o outro capítulo. Hoje nós falamos sobre o capítulo 1. Tá? Foi a mediunidade com Jesus. Mas a sua mediunidade não precisa ser só com Jesus. A sua mediunidade tem que ser com
o sagrado para você. E vou deixar bem claro aqui, procure tomar muito cuidado em si com as religiões. Tenha, independente de você ter religião ou não, cultive um lado espiritual independente das religiões. E aí você irá longe na sua jornada evolutiva. Espero que você dê um like, divulgue nosso vídeo, mande nosso vídeo para outras pessoas. Muita paz e muita luz. Se inscreva em nosso canal e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração.